Olá, boa noite. Sejam bem-vindos para mais uma conversa de arte em tempos de guerra. E deixa eu acertar aqui meu som, que está baixo. E vamos aguardar um pouquinho, o pessoal vai entrar. E hoje eu vou revisitar a obra de uma artista. Estou vendo que minha amiga Sandra, do Canadá, está aqui. Queria falar, na verdade eu não vou estar falando dessa artista, eu vou estar falando da Betty Goodwin, mas na verdade eu não vou estar falando dela, eu vou mostrar trabalhos dela, mas eu queria, vamos dizer assim, precisar algumas palavras, alguns conceitos com vocês, e também eu senti o que vocês pensam disso, e algumas questões de arte que eu utilizo tantas vezes a noção de obra, e eu queria conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Então, super bem-vindos todos, e que eu acho que é uma conversa muito estimulante. Espero que vocês tenham gostado, não tenha sido... ontem foi uma experiência de falar somente de uma imagem, né? É uma experiência mais difícil, eu não sei como que foi para vocês, se não ficou um pouco penoso, um pouco cansativo. Mas enfim, aqui a gente não quer, não é distração, né? A ideia da gente discutir a arte. Então, às vezes, tem áreas mais áridas, né? Então, a aridez faz parte de qualquer processo, é isso que eu quero dizer. Então, boa noite a todos que estão entrando. E a gente, é super importante hoje a continuação disso, né? Imagina uma experiência, se eu pudesse fazer, eu pretendo fazer outras lives, onde a gente me propor com vocês, a gente entrar dentro de uma pintura, de uma obra, para a gente não precisar se opor, vamos dizer, justamente essa questão dessa velocidade, essa pressa por mais, né? Uma insaciáveis, né? Não, a gente, como a gente trabalha com imagem e não é uma imagem em movimento, como um cinema, eu acho que a gente tem que convocar a contemplação. E a contemplação, ela é extremamente transgressora, né? Nessa velocidade do mundo, esse mundo sombrio que nós vivemos. Eu acho que como não é a transcendência, mas a contemplação, ela pede um tempo de entrega, um tempo de um estar presente, né? No instante já, no imediato, que faz com que seja extremamente transgressivo, né? Nessa época, né? Bom, eu acho que já posso começar. Então, eu tenho falado várias vezes uma coisa que para mim é um valor. Então eu não sei se para vocês é. E, assim, e se vocês se perguntam, porque muitos que estão aqui, para mim a comunicação que eu estou tendo com vocês, e é uma surpresa para mim, tem muita gente que tem alguma prática criativa, uma vontade de ser artista, ou já são, enfim, muito mais gente do que eu imaginava. Então, eu falo muito porque eu fui formado por outros artistas nos ateliês que me fazendo essa pergunta: o que faz obra? O que é a obra de alguém? Quando a gente fala a obra de fulano de tal, né? A obra do Volpe, quer dizer, o que é esse conjunto de trabalhos? Será que o que faz obra é somente a excelência? Até se vocês pudessem
anotar, para lembrar. Vamos fazer essa pergunta, né? O que faz obra? Eu queria também ouvir de vocês. É importante fazer obra? Quando cada um de vocês que tem uma prática, vocês querem deixar uma obra, quando não vierem mais aqui, vocês têm essa preocupação? Eu confesso para vocês que eu tenho. Acordo e vou dormir completamente tomado para criar relações internas no meu trabalho que construam uma totalidade. Então, são as partes de um todo, permanentemente, que me orientam como artista. E eu devolvo isso para vocês. Vocês acham isso importante? O que faz obra? E tentar responder assim, para saber o conjunto, a série. Eles precisam ter o quê? Né? Será que tem que ter consistência? Mas o que é consistência em arte, na criação, né? Quer dizer, conter um processo, a narrativa ser sempre igual, o percurso consistente, o que é isso? Vamos tentar falar eu acho que é importante falar, porque, por exemplo, na formação hoje de um artista, que pode ser em ateliês, ele pode ser autodidata, ou ele pode fazer uma formação mais estruturada através de escola de arte, de uma faculdade. Como que isso é construído? Como que é passado? O que são as qualidades para a gente falar que é obra, né? É bonito isso, né? Desejo deixar uma obra, né? Opa, eu perdi aqui, onde que estava. Então, eu acho que assim, a profundidade, eu acho essa interrogação, ela tem que funcionar como questões, não como perguntas. As perguntas, elas têm uma resposta, né? Mas eu estou achando que está um pouco alto isso. Mas assim, a questão, não. A questão, ela se abre como se fosse um tecido plissado, vamos chamar assim, e que a gente pode romper com aquilo que produz as dobrinhas do tecido e se abrir, né? Então, o questionamento, ele faz a gente ter uma reverberação no que é próprio daquele tema. Então, a gente fica viajando em muitas camadas. Então, para mim fazer obra, eu acho que tem que ter isso. Será que é o tratamento expressivo, repetido, muitas vezes? Agora, eu quando tenho um ateliê, costumo fazer orientação, meu trabalho principal é construir meu próprio trabalho. Um trabalho complementar da questão da transmissão das questões da arte. Por isso que eu estou aqui. Então, eu me pergunto, e eu acho que já teve momentos que isso foi mais forte. Para mim, me orienta e o tempo inteiro me conduz para que essa ideia de obra, essa ideia, e que ela não existe ainda, é muito cedo, é só lá no final da nossa trajetória, que ela vai aparecer, vamos dizer assim, nas suas coerências, nas suas incoerências, mas é ali que vai se realizar. Ela não é da ordem do desejo. Quero fazer obra e chamar isso de obra, né? Então, eu costumo mais chamar de trabalho que a gente faz. E, então, a noção de obra é alguma coisa que vai acontecer lá na frente, né? Quando essa trajetória tiver percorrido tantas experimentações, né? Então, uma coisa que eu quero dizer, será que também a qualidade também não é uma garantia? E eu acho bem interessante a gente se perguntar, né? O que faz, não é o que faz a obra, o que faz obra. A obra seria a consequência dela para o externo. Eu estou fazendo uma pergunta anterior.
Quer dizer, o que as diversas ações de um artista, de um pintor, de um gravador, de um desenhista, de um fotógrafo, de um cineasta, aonde que está a obra? Do escritor, a obra dele está em um livro, ou a obra está não está em nenhum dos livros dele, mas está entre. Quando você lê um livro do Machado de Assis, você acha muito legal o livro, né? Aí você lê um segundo. E depende de que fase. Você está lendo um livro da fase romântica do Machado de Assis, bem no início dele, tem um tipo de ligação. Mas depois a obra dele vai se construindo com mais complexidades, ela já abandonou aquele tipo de narrativa que se localizava mais no romantismo. Então, a obra, essa pergunta, para mim, é o que vai fazer um artista, ele ser artista, eu acho. O Alves aqui está falando interessante, né? Você está colocando a coerência como um valor. Eu também coloco com a trajetória, né? Então, a coerência, ela não está na repetição. Olha que interessante, né? Ela não é a repetição dos temas. E é interessante, tem que ter uma coerência, eu também acho, às vezes até a ruptura da coerência, mas até a ruptura da coerência ela vai fazer parte, aquilo que está fora, mas ao mesmo tempo você inclui. Eu acho que isso fazem parte dos questionamentos do artista. E o que é coerência? Será que a gente podia dizer que é uma fidelidade a certas questões e que nós circunscrevemos como experimentações no nosso trabalho, a gente circunscreve algumas questões. Então, eu diria, alguns artistas é uma espécie de espanto, ou então na poesia eu acho que tem muito isso, de construir na associação de palavras, de frases, alguma coisa que se apresenta para a consciência, no caso da poesia, ou pelo som, assim, mas se apresenta por um estranhamento, por uma desestabilização. Então, estou tentando dizer que obra, eu acho que pode ser isso. E o Luiz está dizendo a afetividade também, mas eu acho que ela não é tão... a afetividade é importante para construir obra, né? Mas eu acho que não é totalmente... ela não dá conta, né? Eu acho que é isso, olha, deixar reflexões, né? Então, deixa eu ver mais se vocês falaram. Quando a Maria Amélia está dizendo o tempo, você está dizendo assim, a continuidade de trabalho, né? A coerência, né? Eu imagino que você esteja se referindo a isso, né? E essa coisa que a gente não sabe, porque é interessante, porque imagina os nossos cacoetes, e o cacoete eu estou falando como um defeito nesse sentido, a repetição, como ela não faz obra também, ela pode dar uma falsa impressão de obra. Que tem artistas que se repetem, é isso que eu estou chamando de cacoete. As soluções para cada trabalho, pode ser um filme, pode ser uma maneira de escrever, fotografia, etc. Esses cacoetes, às vezes os artistas têm que ficar vigilantes e às vezes expulsá-los do processo, né? Então, interessante isso, a Maria Francisca está falando, né? Da persistência, a coerência, né? Como valores. Então, o Júlio está falando, então, que é um artista que já tem uma trajetória longa, né? Então, quis sempre deixar a ideia de um legado, né? Esse legado para deixar o registro seu. Mas eu tenho a impressão que, como artista, Júlio, a gente tem que... teve um momento que eu achava que um certo lirismo, uma certa evocação poética
a identificação com o poético de um certo artista constituiria a obra. Hoje eu tenho dúvidas, você sabe? Eu tenho dúvidas, eu acho que é mais complexo do que isso. Eu acho que é interessante a gente falar disso, né? Que eu acho que o artista, ele tem tantas experimentações, mas o corpo, o conjunto de trabalho dele tem que abordar. Então, por exemplo, o Picasso tem uma coisa do olhar, uma repetição de tema, né? Ele que olha, alguém que olha dentro do trabalho dele, tem essa circularidade, cada artista tem, ele localiza algumas questões. Eu gostaria de devolver a bola para vocês, essa interrogação, esse questionamento, do que eu estou falando, e de que lugar eu estou falando, né? Então, ouvindo isso, logo eu vou começar a mostrar imagens, tá? Para não ficar uma coisa muito abstrata. Então eu vou mostrar um artista que eu já mostrei, como eu falei, né? A Betty Goodwin, uma artista canadense que tem um trabalho que eu acho muito interessante. Então, olhando um trabalho, quer dizer, esses são trabalhos, a mistura do pictórico e do gráfico acontece no trabalho dela. Então, repara que o assunto ela parte, vamos dizer assim, do desenho do corpo humano, mas ao mesmo tempo o assunto não é o corpo humano, né? Ele está presente, mas eu diria que ele não é o assunto. Ele não é só esse assunto. Repara a maneira como que ela põe no campo visual. Primeiro, o trabalho ele não é totalmente retangular. Ela juntou dois pedaços vamos dizer, de papel, né? Isso eu acho que é uma obra sobre papel. Um segundo. É o pastel a óleo e tinta a óleo sobre papel. E então, repara que assim, quando ela desenha, essa mulher, ela desenha as formas a partir de uma certa observação, mas depois a questão da fidelidade com o modelo da onde ela começou, ela se afasta. E ela está dialogando com a maneira de colocar o tema dela, como ela centraliza, como tem áreas vazias em volta do tema. Mas tudo isso, ao mesmo tempo, fica problematizado no trabalho dela, é o assunto do trabalho. Esse vazio que envolve as figuras, ele tem uma força dramática, né? Ele tem uma força que faz atuar, né? Na gente. Porque se o papel fosse cortado assim, olha como eu estou mostrando, cortando, a nossa leitura seria totalmente diferente. Então, eu queria chamar a atenção que a Betty Goodwin, quando ela desenha e quando ela pinta, ela não olha somente para o que ela faz. Ela olha, por isso que esse espaço em volta é assunto do trabalho. E isso então é uma questão que você imagina que vai aparecer em outros trabalhos dela. E vai mesmo, ó. Então eu estou pegando, na verdade eu não estou repetindo a live que eu já dei, eu estou pegando por um outro lado, né? Então, na medida que ela repete aquela questão do vazio, de colocar o tema, é como se ela alugasse, ela preparou uma peça de teatro, um texto e a movimentação dos atores. O que acontece quando uma peça de teatro muda de teatro? Quando ela vai para um teatro menor. Quer dizer, essa adequação o diretor tem que mexer, porque vai mudar o entendimento do espetáculo, né? E aqui também. Então tem alguma coisa que eu estou chamando a atenção para vocês, que no fazer artístico, você não pode só olhar o que você faz. Você tem que olhar o que você faz e a consequência desse fazer no espaço. Porque o conteúdo está aí. Então o conteúdo não está somente na expressão. Ele está no atrito que a expressão e a cena, vamos chamar assim, já que eu falei teatro, a cena onde aconteceu a expressão. Então eu estou chamando assim, como se o texto teatral estivesse aqui, mas aqui é o Teatro Municipal. Então você vê como que o palco do teatro está interagindo e atritando, dando
contrastes, enfim. A Jusce falou uma frase que eu não sei, Jusce, será que há um conteúdo nessa frase? Fazer obra é se superar a cada dia na construção desse fazer. Eu acho que tá vago, não dá para dizer. Eu entendo que você está falando de superar como a necessidade de fazer um novo, não ficar fazendo a mesma coisa, né? Mas aí saber assim, qual fazer? Você está olhando, enfim, tem uma questão para a gente pensar aí, né? E, sei lá, a Clara Infante está dizendo que você quer deixar uma marca. Mas antes disso, mas será que o lugar que você olha, Clara Infante, é a sua finitude? É só isso ou você quer uma outra coisa com o teu trabalho? Que é anterior a isso, é você, enquanto você está vivo, entender a consequência que ele faz, né? São várias questões que estão colocando, são muito importantes, né? A sedimentação, o tempo, né? A coragem, determinação. Mas eu vou continuar. Eu acho interessante, a Sandra está falando, a procura da resposta às questões constituiria um conjunto de trabalhos que será a obra em si? Sim, eu acho isso. Eu tenho a impressão que essa artista, ela não começou desenhando assim. Ela deve ter desenhado, seguramente, o processo dela mais figurativo, até ter um domínio formal. Imagino que tem uma hora que ela cansou. E ela começou a perceber que não era ali que estava o assunto. Então ela tem uma certa expressão que deve ter acontecido e ela começou a se interessar, ela interessou, então, o espaço que está em volta, então ela vai repetir em outros trabalhos. Em vários tem isso, né? Em vários tem, porque imagina, se ela chegasse num moldureiro, o cara fala assim, ela pede um desconto, ele fala, não dá o desconto, mas ele vai fazer uma moldura um pouco menor. Repara que eu cortei de propósito aqui, ó. A nossa leitura do trabalho não é a mesma. Não é a mesma. Ele enfraquece esse trabalho se eu fizer isso dele. Mas quando eu faço isso, eu coloco o espaço como um agente que vai acolher a expressão. Eu espero que eu esteja sendo claro, que não seja muito abstrato o que eu estou falando para vocês. Mas eu acho que está dando para entender, né? Então, um conteúdo, de novo vou fazer uma metáfora, um conteúdo de uma peça de teatro não está somente no texto. Tem várias coisas que estão agindo numa peça de teatro. A iluminação, a movimentação dos atores, a cenografia, tudo aquilo, vamos dizer, são camadas e o texto é somente mais uma camada. Então, a arte do teatro, ela não está no texto, ela está na soma disso. Por isso que ela é celebrada pelo diretor, porque senão a gente não precisaria, você podia ler o texto e ele te faria, só que ele seria somente literatura ali, né? Então, o teatro, ele precisa ter todos esses agentes que nos fazem, a gente se perde. A gente escuta uma parte do texto, a gente é inebriado, a gente é envolvido, nós ficamos assim seduzidos, levados por uma fascinação, mas que vem por todos esses lados, né? Eu acho interessante isso. E a Gabi fala, se a obra não é o trabalho de cada dia, não tem garantia nenhuma, Gabi. Você pode ser uma artista extremamente disciplinada, trabalhar todo dia e não chegar a lugar nenhum. Você pode ter um monte de trabalhos bons e não fazer obra. Não é que você fez uma série de aquarelas muito legais ou de fotografias. Não. Se não tiver uma edição, e se você não for responsável pela edição, por um trabalho ao lado do outro, fala, não, acho que esse aqui fica melhor perto do outro. Isso. E aí você vai percebendo alguma coisa que vai estar vamos chamar num conjunto, que vai estar na sua série de trabalhos,
Então, eu acho que é isso. Por exemplo, a Ivone, eu não acho que só essa intenção é suficiente para construir obra. Se você está ilustrando a natureza, você está, vamos dizer, documentando. Tá. Mas para você colocar esse trabalho, que ele tem uma competência, inclusive eu já vi o teu trabalho, é muito bonito, mas para ele entrar nas questões da arte e sair da questão da ilustração, vai ser na associação deles. Quando você junta um conjunto de trabalhos, fala esquisito. Esse conjunto aponta para uma coisa que não está na ilustração. Aponta para uma outra coisa que não está em nenhum deles, mas tem algum estranhamento. Que é interessante isso. Então vai ser uma espécie de estratégia que você vai tirar do campo da ilustração do trabalho e você vai levar para um campo da arte. Eu estou separando, hein? O campo da arte tem a ver com a edição, como um fotógrafo, um conjunto de imagens associado uma ao lado da outra, então você vai alternando. Mas alternando não é por uma questão estética só de dar uma harmonia. Ao contrário, às vezes pode ser para dar um atrito, mas começa a surgir da associação de imagens que você faz alguma coisa que eu acho que isso é constituidora de obra. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Que essa operação então, está no processo, está no olho do artista. Por isso, quando eu fiz lives visitando o ateliê do Picasso, visitando o ateliê do Giacometti, vocês viram que não tem só as obras que estão em processo de serem feitas. Tem obras antigas, tem obras de outros, tem objetos que ele achou instigantes, olha a palavra que eu estou usando, tem objetos estranhos. Tudo aquilo, de alguma maneira, alimenta e ao longo do tempo, todos os elementos que vocês falaram começam a entrar dentro do trabalho. Eu acho que é entrar dentro do trabalho, então de repente ele está fazendo um trabalho, ele olha, puxa, esse quadro que eu fiz há 15 anos atrás, tem alguma coisa que esse aqui tem. Eu acho que é criar família, mas é legal que você não entende totalmente. São falsas compreensões que acontecem e elas são constituidoras do processo que vai construir obra, na minha opinião. Cada obra é uma coisa, é um marco, né? A obra, como a gente está concordando, né, Juan, ela vai acontecer mais para frente, ela vai ficar para a posteridade, mas ela é legal que ela inquiete o artista para ver se ele está construindo isso. Eu estou preocupado com a questão se eu fui claro com a questão que você usou o termo ilustração, porque a demanda, o pedido de você fazer um trabalho científico da sua aquarela, da natureza, então é a fidelidade, tem uma série a delicadeza que você capta, a cor, enfim, a série de informações que você dá para o trabalho científico. Mas na hora que você põe esse trabalho, que ele sai do lado da ciência, e então, que você abandona aquelas qualidades que são fundamentais para ter, ele pode ter uma leitura totalmente artística se você criar uma estratégia para isso. Então você vai ser artista, você não vai ser uma técnica só, você vai ter esse estranhamento, esse acesso a uma dimensão que ultrapassa o real, que eu estou chamando de arte. É uma posição, vocês não precisam concordar. A minha posição artística, eu estou me permitindo a isso, né? Então a obra está nas entrelinhas. Não sei se eu estou pegando esse exemplo que é muito bom eu tenho outros ou ilustrações. Por exemplo, um artista, o Milor Fernandes, ele fazia ilustrações. Você pode para a imprensa, né? Mas o trabalho dele, se ele descola da ilustração que ele fez, tem qualidades artísticas que ele aguenta sozinho. Ele sai da circunstância de onde ele nasceu e ele pode ser lido com outras dimensões, né? E é isso, o Roberto está falando, é exatamente isso. A obra, ela nunca está pronta. O processo é a obra, olha que legal.
Eu acho que é isso. Ó, e o Juan lembrou uma coisa assim, a coerência, tá cheio de artistas coerentes, ruins. Você lembra uma parábola que eu falei, que o sagrado não está na obediência, mas na determinação. É uma coisa bíblica. Então, o artista ele precisa transgredir, assim, para justamente ter certeza. Ele transgride e ele volta. Fala, não é por aqui, volta. Mas esse questionamento ele é fundamental, né? Então, legal isso, ó, mostrar uma procura, mostrar uma batalha, né? Realmente a batalha tem que ter acontecido, né? A identidade. A obra não, ela não termina mesmo, né? A coerência é legal que exista, mas também que ela possa ser chacoalhada, né? E a Márcia está falando, a obra é tema, forma, reflexo do tempo, busca, prospecção. Você pode fazer constantemente um trabalho que é a partir daquilo que te circunda, sei lá, um copo d'água é um puto assunto, uma xicrinha de café, uma fruta na mesa, qualquer coisa. Então você percebe que não está no tema, mas está numa postura sua em relação ao tema. Uma espécie que você começa a circunscrever, né? Dar a volta em relação ao tema que você escolheu e você começa a tentar fazer do seu tema uma paisagem, uma metáfora, que você olha de perto e de longe o seu tema. Então você vai tentando achar de que lugar o seu tema pode ser contado, narrado, né? Eu acho que essa mulher, a Beth Goodwin, ela conseguiu fazer isso. Então, já nesse conjunto, para mim, aponta que a noção de obra já está. Eu visse um conjunto de trabalhos dela, eu diria, essa mulher faz obra. Então, essa é a minha ideia de apresentar. Por exemplo, ela consegue deixar, né, o desenhar e o pintar no estado de incompletude. Ela não fica seduzida para finalizar, mas quando ela acha que o trabalho tem uma força, essa força é o conteúdo, né? Quando eu dou aula de trabalho, eu gosto quando um jovem artista começa a trabalhar a partir da observação. Então, sei lá, você desenha qualquer coisa aí, seu celular, os livros estão em cima da mesa, qualquer coisa. Eu acho interessante quando, se deixar, ele vai fazer um desenho desses objetos. E eu falei, quando você parou o desenho, você não tem vontade de recomeçar de novo? Então, porque na nossa fala, eu falo assim, vou contar alguma coisa que me aconteceu, né? Sábado à noite eu fui ao cinema. Mas você não para nisso. Você fala assim, fazia frio, você vai você vai qualificando essa sua experiência, você vai narrando, agregando a ela outras tentativas de dizer que só essa frase da ação não consegue dizer. Então eu imagino que o desenhar, o pintar precisa fazer isso, porque é um pouco o que essa mulher faz. Ela desenha, ela às vezes apaga, aí ela começa a desenhar de novo, ela põe um outro tema por cima. Então vai criando camadas na narrativa que é por elas que o observador viaja. Então tem tantos assuntos que estão colocando aqui, é até difícil.
E é curioso que eu estou vendo, por exemplo, a Marisa está falando que ela trabalha em cima das inquietações. Mas será que a sua inquietação é tema? Eu vim aqui para confundir, não para responder, né? Eu acho que nós todos, a gente acredita que a gente tenta dar o melhor, o mais íntimo, o mais honesto no processo da criação, né? Eu imagino que todos nós, mas também não é garantia, né? Eu acho que, olha que coisa interessante também, o que a gente faz com os erros? O erro, por exemplo, o Picasso é um artista que incorpora totalmente o erro. O Giacometti também. O Giacometti, ele incorpora o fracasso. Ele já começa dizendo que não vai conseguir. Então, o trabalho dele já tem essa... a Beth Goodwin, eu acho que tem um pouco essa família de... né? E ela não, eu não sei o que ela faz com o virtuosismo. Ela põe em outro lugar. Ela não olha, quando ela está desenhando, o virtuosismo dela. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer com virtuosismo? As facilidades, a sedução que ela deve ter. A maneira como ela sabe desenhar, como ela sabe pôr cor, né? Mas ela vai além. Ela não fica deslumbrada pelas próprias possibilidades técnicas dela, né? Tem um violoncelista, ultimamente, que ele toca bem, mas ele é extremamente desagradável. Eu vejo nas redes sociais, porque ele é tão narcísico que dá a impressão que ele não está tocando a música, ele está fazendo da música, daquele acontecimento, um espelho dele. E me incomoda profundamente. Por isso que eu acho assim, eu nunca entendo o trabalho criativo como espelho. Eu entendo como janela. Se eu posso passar alguma coisa para vocês, isso acho que é importante. Não ser espelho, não se enxerguem nesse trabalho, que particularmente eu não acho... não é por aí, né? E olha, o João Augusto fala uma coisa interessante, que a unidade seria um atributo, né, que constitui a formação da obra. Eu acho que sim. Então, é bem interessante. Olha, quase todos vocês estão dando essa volta, que é muito interessante ouvir, né? Então, ela é constituidora. Então, a gente conseguir ajudar as pessoas a se instalarem nesse questionamento. Então, todo o tempo deles é para problematizar isso. Muitos artistas delimitam uma certa questão e ficam construindo a obra deles nessas questões, né? Por exemplo, quando você fala o Morandi, ele pinta garrafas, mas não é garrafa que ele está pintando. Eu acho que ele tem a garrafa é quase um pretexto para o que é próprio da pintura dele, que ultrapassa o tema, né? E que mais? Então, estou vendo o Pedro aqui, o assunto muitas vezes está dentro do artista, entro no trabalho a conta-gotas. Por isso, para isso, a importância da obra nos dá alguns dessa essência. Eu acho interessante porque o artista se perguntar sobre a marca, né? A sua marca. Porque, por exemplo, a Beth Goodwin, quando ela vai para a escultura, também ela mantém essa marca. Ela faz esculturas com limalha de ferro e essa placa de ferro que está atrás. Então, as coisas estão funcionando pelo ímã, pela atração e repulsão. Então, esses objetos estão num campo magnético. Tem uma série de esculturas dela, são esculturas de parede, eu acho que elas têm, mas que tem
essa unidade com o trabalho dela. Pelo menos eu acho que tem. Não sei se vocês concordam. Então, a soma de diferentes experimentações, no caso dela, constituem a obra, né? Dão uma ideia de obra. Mas tem artistas que não têm essa questão da fidelidade. É interessante a gente ver. Eu não estou nem atacando nem defendendo, mas pode ser. Mas o que vale é a pergunta: o que faz obra? Quer dizer, a gente pega o Lucian Freud, o que faz obra? Eu tenho a impressão que é um certo olhar que o Lucian Freud tem, que não é as soluções, os retratos, a maneira de colocar a figura humana. Não, ele tem uma espécie de uma lente no olho que faz com que ele veja o mundo de uma certa maneira. E eu acho que essa coisa é que faz obra, no caso dele, né? E aqui é de se perguntar, porque eu acho que o que ela faz é do desenhar, ela faz obra. Ela consegue problematizar, transformar em assunto, não a coisa representada, mas a experiência que está aqui, né? Então, é isso. Só vou ver mais o que vocês estão comentando. Então é interessante, ó, o Luiz também está falando, tem alguma coisa que provoca ou causa espanto, né? Uma revelação. E eu acho que muitas vezes, aí sim, esse estado, se ele se repete, ele é constituidor de obra, né? E o artista, ele vai se amadurecer no tempo, ninguém está maduro. As obras de qualquer artista mais jovem contêm uma imaturidade que elas normalmente vão aparecer reelaboradas um pouco mais para frente, né? Eu sempre acho também que a questão da técnica, ela está adequada à necessidade. A técnica em si não é um conteúdo para mim. Não, isso é fundamental. A Gabi falar que a constante é uma procura. Então, a inquietação é a condição para quem trabalha com criação. Senão você só faria uma obra, né? Um trabalho só, né? Então, de novo a Ivone, que a questão da ilustração eu acho muito importante. Eu não sei se pegou as pessoas isso. O trabalho, quando ele é deslocado da sua função e da sua necessidade, ele pode, por exemplo, ele ganha uma outra leitura. Os bancos indígenas, que uma vez eu fiz uma live, que são bancos que têm uma função dentro cultural. O banco do pajé, o banco da mulher, enfim. Mas quando eles saem dessa função, a nossa leitura deles é do aspecto criativo, do aspecto inventivo, da capacidade de dar forma e das características dessa forma. Enfim, o que faz obra é uma coisa que ultrapassa o domínio técnico, que está nesse além. Esse além que transborda, que sai da função, né? Então, por isso que a ilustração, eu acho que ela, ao olhar esse trabalho e encontrar uma maneira de subverter, de alterar a leitura, pode ser muito interessante e pode ser muito... aí faz disso arte, a meu ver. A Ludmilla fala que ela tem uma interlocução... Você prefere sempre, Ludmilla, com os que vieram antes? De repente, em algum momento, pode ser os seus contemporâneos também. As nossas interlocuções, a gente não é fiel sempre, a gente muda, né?
Então, e o Juan está falando, né, que é um pouco o lugar do acaso e do inesperado. Eu acho que era fundamental na arte, porque tantas vezes a gente já viu, cada um de nós já passou por isso. Alguma coisa, um acontecimento inesperado, casual, que escapou ao nosso controle, uma mancha, tudo isso, às vezes entra no trabalho como se era isso que estava faltando. Então o artista, seja o diretor de teatro, eu vou fazer a hipótese, já que eu estou falando, pensando em teatro, que eu falo tanto, você imagina uma cena que o diretor está montando no ensaio final. Então, os atores já estão sabendo o seu papel, já estão fazendo um teste com o figurino, tudo certinho, a iluminação, e de repente, no meio da encenação, eles olham num canto e vê que a faxineira esqueceu o balde, as vassouras, o espanador. De repente, essa casualidade que não estava lá, o diretor ele pode olhar e pode ser que isso interesse na peça aquilo que não estava destinado e que por aquela presença, por aquela casualidade, pode dar alguma coisa ou não fora. Então eu acho que tem que ter uma visão aberta, né, para poder incluir a casualidade. É legal isso. Aqui eu não consegui entender exatamente a pergunta. Quando você faz um trabalho artístico, o assunto não é visível? Às vezes sim, às vezes não. Você se descola do assunto, né? Eu acho que eu te respondi contando a historinha do teatro. Você pode imaginar que você está montando uma certa peça. O assunto você acha que o assunto está lá. Mas se você tiver uma abertura suficiente, pode ser que alguma casualidade dê uma outra dimensão àquela seu propósito inicial e pode ser extremamente eficaz, interessante. Essa outra dimensão, eu acho que você tem que ter um jogo de cintura para estar aberto, para não estar só pintando ou só desenhando ou fazendo só filmando o que era destino, o que era desejo. Sempre desconfie, o inimigo do artista é o desejo, que ele não pode, ele tem que sustentar o desejo enquanto em completude, né? Isso é bonito. O trabalho pode estar acabado, mas a obra não. Na obra está mais para frente, né? E isso, a Márcia está falando que a obra tem que ter uma capacidade de fazer o observador não passivo. Ele tem que emergir, agir, né? Então a obra ela não é só apaziguante, ela é convocadora, né? E olha, a Sueli, que é artista também, né? É importante revisitar os antigos trabalhos e dialogar com os atuais. Ela é fundamental, o tempo inteiro fazer isso. Então, por isso que eu mostrei nos ateliês, a gente bisbilhotando o ateliê de alguns artistas, a gente vê isso interagindo, né? Então, uma pergunta complicada aqui, né? Mas você não acha que também o espaço muito cheio, muito pesado, não pode transmitir também a angústia existencial, o sufoco, a dor psíquica do autor da obra? E se transmitir, isso é um problema? Eu acho que, será que não, nessa visão de arte não tem uma ideia só de serenidade, de apaziguamento? Eu acho que tem obras de arte que nascem do lado escuro, nascem do horror. Pode ter. E está cheio de obras que nascem desse lado. E o contato com isso
não é problemático, acho que faz parte. Pode, inclusive é assunto da arte, a angústia, tudo isso. A função da arte não é só de deleite, eu acho que é pôr em contato com isso, com tudo que é do humano, né? Bom, gente, eu estou quase tendo que acabar. Ixi. Então, a dimensão da transcendência que eu acho super importante a obra ter, né? Olha que bonito isso que o Juan está lembrando do Haroldo de Campos, que o projeto, ele existe, o projeto, a intenção, né? Ele existe para ser rasurado, para ser negado. É muito interessante isso, muito. Um processo criativo, você, então, a ação positiva e a negativa, elas têm que estar presentes, né? Olha, não vai dar tempo de tantos comentários aqui interessantes para seguir. E ó, Tamara, para concluir, olha, nenhum artista trabalha com garantia, tá? Isso é importantíssimo, é muito importante. Bom, gente, eu vou ser obrigado a interromper, então eu agradeço vocês. Amanhã temos uma outra live às 21 horas, tá? E na quarta, como eu falei, não vai ter a live, porque eu vou dar uma aula magna, lá, como a gente chamou, e que para participar dela, vai ser às 20 horas, não 21, tem que se inscrever. Na biografia aqui do Instagram tem um link para quem quiser, tá ok? Aí isso, a Sandra lembrou desse violoncelista, Halder, que é quando o exemplo do narcisismo atrapalha, você não consegue ouvir a música, porque o narcisismo ele se sobrepõe e aí incomoda. Para ouvir, você tem que fechar os olhos, senão você se atrapalha ali, né? Bom, gente, é isso. Boa noite, obrigado e a gente se vê, para quem estiver interessado, amanhã às 21 horas, tá? Então fiquem bem e até.